Bom dia, saudações tricolores, mais um vídeo da Central Fluminense no ar. Estou aqui com o meu amigo doutor Felipe Capuano e a gente está aqui para trazer a pergunta que não quer calar. A base do Fluminense está sendo boicotada por Roger Machado no time profissional. Vamos falar muito sobre isso nesse vídeo aqui. Vamos trazer alguns jogadores que poderiam estar recebendo chances e não estão recebendo. Bom dia, doutor, tudo bom? Bom dia, doutor. Tudo certo por aqui? Um pouco chateado aí, né, com a situação toda aí do Metinho, né? Eu até deixei você fazer o vídeo dele, porque é um assunto que me deixa muito puto. Então eu tô evitando falar, para não ficar passando mal aqui. É isso. Antes da gente soltar a vinheta aí, vou pedir para se inscrever no canal, curtir o vídeo, ativar as notificações. Central Fluminense segue crescendo. Novidade no canal, seja membro aqui da Central Fluminense e nos ajude a continuar produzindo conteúdo falando 100% de Fluminense. E nos siga nas redes sociais, @perfil da Central no Facebook e no Instagram, eu no Twitter. Beleza? Agora o diretor vai soltar a vinheta e a gente vai falar sobre se a base está sendo boicotada ou não. Solta a vinheta, diretor! Então, meu amigo, é isso. Metinho saiu de uma maneira também conturbada, mas tem outros jogadores aí para ser utilizados, meu amigo. O que você acha dessa situação? Você acredita no boicote de Roger Machado à base? Cara, então, Daniel, vamos lá. Falar em boicote, eu sempre acho uma coisa muito complicada. O que seria um boicote? O que motivaria esse boicote? É um tema um pouco espinhoso. Mas, assim, a forma com que o Metinho sai, né? O Metinho foi muito pouco aproveitado. E é uma tecla que a gente bate muito aqui, né? Não é como se fosse, por exemplo, o Luan Freitas dando problema e saindo. Pô, o Luan Freitas é zagueiro. Zagueiro, a gente está bem servido. Os titulares são bons, as opções de banco ali também não são nada de absurdo, né? Você ter o David Braz e o Manuel, principalmente, são boas opções. Então, assim, se o Luan Freitas sai por conta de falta de espaço, a gente não vai botar tanto na culpa do treinador, porque também não dá para o treinador querer, né, tirar todos os jogadores bons para botar só a molecada, porque, enfim, que a torcida decidiu que quer xerém em campo. Não é assim que funciona, não é assim que se faz futebol na vida real. Mas, assim, o Metinho, cara, ele é segundo volante. Só pra gente dar uma recapitulada aqui, cara, segundo volante é a posição que o Iago tá jogando. Só pra deixar bem claro. Cara, a gente vê o próprio Iago, a gente, porra, quase toda live fala aqui, desgaste, o Iago tá desgastado, daqui a pouco o Iago vai estourar. Porque o Iago não tem reserva, cara. Ele não tem reserva na volância. Ele não tem. O Fluminense tem 3 volantes que entram em campo hoje em dia. Martinelli e Iago, que são titulares, e o Wellington. Se o Iago não joga, o Wellington entra no lugar dele e o Martinelli é avançado. Se o Martinelli não joga, o Wellington entra no lugar dele e o Iago fica ali de segundo volante. Mas não tem outro. O André tá lá no elenco. Ele ia ser emprestado, tá lá no elenco. Mas o André é muito mais primeiro. Ele não tem essa versatilidade para poder jogar de segundo. Nunca foi segundo, já chegou a jogar no passado de segundo, não foi bem. Tem muita gente que tem até uma má impressão dele. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais do André. Até porque quando ele jogou de segunda, e aí ele não se destacou mesmo porque não é a dele. E assim, incomoda muito você ver o Metinho não sendo aproveitado, porque é uma posição que o Fluminense é extremamente carente. O Fluminense, inclusive, está indo ao mercado. Exatamente, está indo no mercado. O Fluminense esteve próximo de contratar o Ronaldo, parece que melou e não vai vir. O Fluminense foi ao mercado para essa posição. E você tem o Metinho ali, o Metinho não foi nem testado. Não é tipo assim, botou o Metinho e, porra, realmente não deu, né? O Metinho não jogou nada. O Metinho nem entrou, ele jogou 15 minutos na partida no estadual. Então, assim, é muito esquisito. E aí a notícia que saiu aí, né? O pai do Metinho falou, a Netflu, que o Metinho foi sacaneado, que o Fluminense prometeu ao City utilizar o Metinho no profissional, não utilizou, e quando o Metinho pediu chances pro Roger. O que vamos deixar bem claro aqui, cara, o pessoal tá fazendo uma tempestade em copo d'água em cima disso. É normal o jogador virar pro treinador e falar, pô, quero ser mais aproveitado, ainda mais quando você vê esse cenário que eu acabei de descrever. É normal isso, o treinador tem que saber contornar, o moleque é jovem, isso faz parte do trabalho do treinador, a galera esquece. O trabalho do treinador não é só escalar
e falar bonito na coletiva. Tem que saber gerir o vestiário, cara. Tem que saber conversar com a molecada, tem que, pô, garantir pro elenco todo que vai ter espaço. E o Roger parece fazer isso bem com os mais velhos. Mas com os mais jovens, né, não tá fazendo. Parece que rolou uma briga agora também. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais disso, mas saiu aí um papo, a gente não sabe se é verdade ou não, né? De que rolou um conflito também com o GFT pelo mesmo motivo. Então, assim, são coisas que não podem acontecer. O treinador tem que saber gerir isso. E gerir não significa botar o Metinho para jogar, não é assim, o Metinho pediu para jogar, então beleza, então agora ele vai jogar. Não. É você saber conversar com o cara, mostrar o seu lado, mostrar o seu ponto e fazer ele entender que ele não está entrando agora por um motivo e daqui a pouco talvez ele ganhe uma chance que ele tem que trabalhar. É isso. Então, assim, é uma situação que preocupa, a do Metinho. Mas, enfim, chateia muito, porque o Metinho a gente sabe do potencial, né? E aí agora ele já foi embora, né? Agora Inês é morta, Metinho já foi embora. Vamos aí falar de quem sobrou, se pode ser mais aproveitado, como é que vai ser, enfim. Para a própria posição do Metinho dá para usar o Wallace, né? Não sei se você vai querer começar pelo Wallace, mas também joga de segundo volante ali, tá se destacando no Sub-23, né, Daniel? Ô, Capone, só para encerrar o assunto Metinho, eu fiz o vídeo, você viu a minha revolta, soltei os cachorros aí um pouco. Mas o que me deixa mais chateado, Capone, é porque a gente está precisando na posição, o Fluminense está em busca de jogador na posição do mercado e você tinha um jogador com potencial enorme, só tinha essa temporada para jogar pelo Fluminense. O pai dele falou que ele é tricolor de coração Todo e mundo foi sabe disso. sacaneado. Exatamente, então tava à disposição. E a gente tem o Wellington, cara. Sinceramente, eu não conto com o Wellington. Você tem o Wellington para primeiro volante, beleza. O nível é ruim, mas ele tá de primeiro volante. Mas de segundo volante você não tinha ninguém. Você poderia usar o Metinho algumas vezes até para testar, para ver se ele tinha mesmo já capacidade para Até porque o Hudson machucou, né, cara? incorporar o time profissional para ver se ele já estava pronto ele não tá, mas já tinha nível para disputar jogos do Brasileiro, jogos da Libertadores, mas nem isso fizeram com o moleque, pô. O moleque teve menos oportunidade que o Caio Vinícius, que já tá no Goiás, que é ruim pra caramba, a gente já sabe. É isso que me deixa chateado, mas vamos começar falando do GFT, acho que a gente faz daí das posições, da ordem crescente. Vamos falar do GFT, que é o lateral esquerdo. Capuano, a gente já viu que o Fluminense tem deficiências na lateral esquerda. Egito, que é o titular hoje, que você gosta muito, a gente sabe da sua Aniversariante do dia. 35 anos. A gente sabe como ele é irregular. Ele vai bem ofensivamente, mas na defesa ele costuma quase sempre fazer egidices e dar alguns moles. No seu, a sua opção aí no banco atualmente é Danilo Barcelos, que se mostrou fraquíssimo. É fraco atacando, é fraco defendendo, é fraco na bola parada, onde disseram que ele é especialista. Mentira, para mim é mentira, fake news pesada. Para mim, o GFT tinha que estar tendo oportunidades, pelo menos ter tido oportunidades no estadual. Não teve. Para mim, um dos maiores erros do Roger Machado, desde que ele assumiu o Fluminense, foi não ter testado mais jogadores, essa molecada da base, que a nossa safra é muito boa no estadual. Agora, meu amigo, fica difícil realmente testar. A gente cobra porque a gente agora é botar para jogar e torcer para dar certo. Agora é botar para jogar e torcer para dar certo, porque onde que era para realmente fazer esses testes, o Roger não fez. E o GFT eu vejo com um grande potencial para, no mínimo, fazer uma sombra ao Egídio, cara. O GFT, para mim, já é melhor do que o Danilo Barcelos. Ah, mas ele não tem experiência, nunca jogou na Libertadores, meu amigo. Eu não preciso saber que o GFT vai jogar melhor que o Danilo Barcelos. Você prefere jogar uma partida de Libertadores com o Danilo Barcelos ou o GFT que nunca jogou a partida, Felipe Capuano? Eu prefiro o GFT. Então pronto. Mas Danilo Barcelos, gente, a gente já viu que ele é ruim no Botafogo, a gente já viu que ele é ruim no Vasco, no Atlético Mineiro. A gente já sabia que ele é ruim. Para mim é o mesmo caso do Wellington. É diferente de outros casos que a gente tem no elenco, como Abel, como o Bobadilha, que a gente viu pouco. Aí sim tem que esperar jogar. Agora Danilo Barcelos, Wellington, não. Mas enfim, o Capuano, o GFT, você acha que deveria já ter tido chances no time profissional do Fluminense? Ele também não teve chances, nem no Sub-23. Cara, o GFT nem entrar em campo ele entrou, né? O Metinho até chegou a entrar por 15 minutos. O GFT nem isso. Cara, eu acho que entra muito nesse caso do Metinho. A lateral esquerda, eu acho que até mais do que volante, porque volante a gente ainda tem um titular sólido, né? Que é o Iago. Então a gente acaba não pensando, torcedor às vezes acaba ignorando ali aquela questão da composição de elenco
e acha que a principal necessidade é a lateral esquerda. E assim, não dá para julgar. O Egídio eu acho um bom jogador, mas ele oscila pra cacete. O Egídio é maluco, né? O Egídio é piroca das ideias. Então, assim, você não consegue confiar muito no Egídio. Para mim, aquele jogo contra o Santa Fé na Colômbia é o puro suco de Egídio. Você quer entender o que é o Egídio? Você vê aquele jogo. Ele dá uma assistência maravilhosa pro Fred e é expulso de forma ridícula. E deixa o Fluminense sofrendo pressão. Então, assim, isso é o Egídio. E o reserva é o Danilo Barcelos. Você quer saber o que é o Danilo Barcelos? Só você botar ele em campo. O Fluminense vai perder o jogo, aí você vai saber o que é o Danilo Barcelos. Então, assim, para mim entra muito nisso, cara. O GFT, a torcida implora muito o GFT jogando, porque quem tá jogando lá, cara, não dá segurança nenhuma. E assim, cara, vamos ser sinceros aqui, Daniel. Não precisava nem ser o GFT. O GFT, ano passado, tava no Sub-17. Testasse o Marcos Pedro. Sei lá, tá lá o Marcos Pedro. Testa o Marcos Pedro, mas não testa ninguém, entendeu? Essa questão da hierarquia, é o que eu tô te falando. O Roger, ele parece que ele consegue gerir muito bem a hierarquia pros mais velhos, né? Então o Danilo Barcelos não parece estar insatisfeito. Ele tá feliz da vida ali. Porque quando o Egídio não jogou, ele entrou, ele nunca foi preterido, né, assim, oficialmente, porque ele já era o reserva mesmo. Mas, cara, de vez em quando tem alguns desgastes que você tem que correr, cara. Você tem que correr o risco do Danilo Barcelos ficar puto com você, porque se ele entrar em campo, você que vai ficar puto com ele, pô. Porque ele vai falhar. Vai fazer merda, o Fluminense vai perder o jogo. Entendeu? Então, assim, o GFT entra muito nessa. E aí também é o que eu comentei aí, pincelei um pouco mais cedo no vídeo. Saiu esse papo, né, de que o GFT... Vocês lembram aqui que a gente até comentou que o GFT, para aquela partida contra o Macaé, ele treinou entre os titulares, ele ia começar jogando, de repente, do nada ele foi cortado, nem para o banco foi. Isso pegou muito mal, o jogador reclamou, e aí rolou lá um conflito, né? Segundo a informação que saiu aí do GSO. Rolou esse conflito. Isso aí, para mim, mostra o que eu falei, é gerir mal. Porque o treinador não é obrigado a botar o GFT para jogar, porque ele treinou como titular. Mas, porra, o mínimo é você chegar no jogador, né? Falar, vem cá, meu querido. Explicar e você o motivo, né? explica o motivo. Fala, olha, isso. Estou optando por outro jogador. E pela notícia que saiu, não aconteceu nada disso. Ele simplesmente foi cortado e quando ele foi tentar entender o que aconteceu, tomou um fora. Então, assim, é muito complicado uma situação dessa. E, novamente, uma posição em que a gente é extremamente carente. A gente tem... Eu acho que o Egídio, a nível de elenco, dá para ter. O Danilo Barcelos, nem isso. Então, assim, a gente, porra, seria muito bem-vindo o lateral esquerdo titular. Talvez esse lateral já esteja na base, já esteja aí, né? Já esteja no clube. Exatamente, concordo plenamente com você. Acho que o GFT já deveria ter tido chances. Vamos falar agora do André e do Wallace, que ocupam ali a volância. O André com mais características de primeiro volante, o Wallace de ser segundo volante, ou até o Felipe Capuano meia. O pessoal fala que o Wallace também pode jogar mais adiantado, armando o jogo. O que você acha do André? Você acha que ele deveria também ter mais chances? O Wallace, eu particularmente vi pouco na base. Não tenho muito para falar do Wallace, mas eu tenho muito para falar do André. Eu acho que o André está na frente, tecnicamente, que o Wellington. Acho que o André tem mais como qualidade. Primeiro, com certeza. Como primeiro volante, na posição dele, de 5. O André, para mim, tem mais qualidade que o Wellington, tem mais vigor, o Wellington está fora de forma, tem muito mais espaço para evoluir. Acho que o Wellington não evolui mais, o André tem muito espaço para evoluir e também recebeu poucas chances com o Roger Machado. O Wallace já é uma questão diferente, ele nunca recebeu chances no time profissional, então é algo que a gente ainda espera, mas como a gente falou do caso Metinho, Capuano, é uma posição que a gente está carente, é uma posição que tem espaço disponível para testes. O que eu cobro, Capão, não é nem colocar o cara e falar, não, vai virar titular. Mas testar, pelo menos, antes de contratar outro. Porque como que você vai contratar outro se você não sabe se é os garotos aí que tá no clube e não pode dar conta do recado? Eu acho muito errado isso aí, cara. Para mim, você só contrata se não tiver jeito. É o último caso. Já testamos fulano, testando ciclano, beltrano, não deu. Beleza, vamos sair para contratar. Como mas foi a lateral direita. Exatamente, mas não testa, pô. Não testa. E o que você tem a dizer de André e do Wallace, meu amigo? Cara, vamos lá. O André é muito complicado, Daniel, porque tem uma galera que já taxou o André como isso e como aquilo, mas assim, o pessoal esquece que o André teve uma partida como titular. Ele não chegou nem a ter 2 partidas, assim, ele não teve uma sequência de jogos.
O pessoal fala muito, porque o Martinelli se firmou rápido. Primeiro que cada jogador é um jogador. Tem jogador que demora a se firmar, tem jogador que não demora. Vamos lembrar aí que o Gustavo Scarpa, a gente odeia ele hoje em dia, mas ele foi importante no Fluminense por um período, foi virar titular do Fluminense e jogador importante do elenco com 21, 22 anos. Antes disso, ele, foi jogar em Red Bull Brasil antes de Porque o comprar futebol aí. tá cada vez mais precoce, né? Antigamente o cara subia com 20, 21, até 22 anos, agora ele já tá subindo com 17, 16, então tá tudo mais precoce, né? Assim, cada jogador tem seu tempo, mas eu nem acho que o problema do André seja esse. Ele não recebeu oportunidades. E quando ele jogou, eu repito, ele jogou de segundo volante. Mesmo quando jogou André e Martinelli juntos na partida, se não me engano, contra o Bragantino, que o André foi bem, se você ver os números, o André foi bem. O André estava jogando mais avançado do que o Martinelli. O Martinelli estava mais preso que o André, o que eu discordo. Mas enfim, aí vai muito do treinador. O daí tinha muito aquela coisa de querer um jogador mais físico, né, mais alto, à frente para fazer uma pressão, enfim. Mas aí na hora da bola no pé que eu discordo. Mas enfim, o André teve poucas oportunidades. Eu, particularmente, acho que ele é melhor que o Wellington. Mas assim, eu não vejo nenhum grande problema do treinador preferir o Wellington. O problema é que o André não entra nunca. O André ficou no elenco porque o Hudson machucou e não joga mais. E aí o André nem relacionado é. O Hudson era relacionado para todos os jogos. O André nem relacionado é. Então assim, o cara tá no elenco, ali ele tá ali fazendo figuração. O Sub-23 foi jogar, porque todos esses jogadores aí que a gente tá reclamando que não foram usados, exceto o André, são titulares no Sub-23. Então a gente fica, mas bem ou mal lá no Sub-Angione, eles jogam. O André nem lá. O André não tá jogando lá. Então assim, ele tá no Fluminense fazendo figuração. Ele vai lá, treina, dá oi pra rapaziada, tira foto jantando lá ele, Ganso de moleque de Xerém, e volta para casa. É isso que acontece. O André não é nem relacionado. Ele viaja para o jogo e é cortado do banco. É uma coisa assim, que a gente não consegue entender. Ainda mais tendo o Wellington, enorme de gordo, cara. A gente fica sem conseguir entender. Então, enorme assim, de gordo e ruim tecnicamente, né? Não, tem isso. E assim, o negócio do André é inexplicável, cara. Deve ter alguma coisa que acontece lá dentro que a gente não sabe. Porque 2020 ele subiu profissional e o Fluminense, no momento que o André sobe profissional, contrata o Yuri em definitivo, pega o Yuri em definitivo, traz o Hudson, que na época que veio era primeiro volante, né? Todo mundo enxergava o Hudson como primeiro volante, depois o Odaí começou a usar ele como segundo, porque o Dodge, que era segundo, virou primeiro, mas aquela questão que eu acabei de falar do Odaí de querer o mais físico na frente. E o Henrique, do Cruzeiro, o Fluminense trouxe 3 jogadores para a posição. Um deles já estava no elenco, é verdade, mas manteve e trouxe mais 2. E o André ficou de quarta opção. Aí o Hudson virou segundo, o Yuri machucou e o Henrique foi embora. Aí o André conseguiu ali, a gente conseguiu voltar a falar em André. Mas assim, tem alguma coisa de esquisito, né, no Fluminense com o André. Eu gostaria de saber o que é. Porque assim, eu vendo de fora, e pelo que se via do André na base, muito potencial. Por que não é testado? O pessoal também fala que, assim, psicologicamente ele é bom, ele é um garoto que não dá problema, ele é muito responsável, meio paizão da galera. O que o André tá fazendo, cara, de errado? Não é cachaça, não é balada, treina mal? Também nunca ouvi falar nisso. Por que ele não ganha uma chance? São essas coisas que a gente quer saber. O André, cara, o André, sim, parece que é boicote. No estadual, ele fez 2 partidas, fez 10 desarmes. É um número bom. No Fla-Flu, cara, do gol do Julião, ele era um dos melhores em campo no primeiro tempo do Fluminense, que foi desastroso, mas ele era um dos melhores em campo. Ele foi substituído no intervalo para entrar o Wellington de segundo volante. Ficou o Wellington e Yuri jogando juntos no meio, o André foi substituído. A gente lembra disso. Então, assim, o André, eu acho que a gente pode conversar. Caralho, o que tá acontecendo com esse rapaz? Ele parece boicote. Se é, não é, eu não vou afirmar. Mas a impressão que dá é essa. E o Wallace, cara, eu já ouvi muito falar, mas aí a gente ouve falar e não sabe se é verdade. De, problema extracampo, sei lá o quê, que, sei lá, acho que gosta da cachaça, não sei. Rola esse papo, tá? Não tô dizendo que é nem que não é, eu não sei. Rola esses papinhos. E o Wallace nunca foi testado. O Wallace acho que nunca esteve em cogitação. O André, bem ou mal, tá lá no elenco do Fluminense. O Wallace, cara, acho que se a gente jogar lá no elenco oficial do site oficial do Fluminense, elenco principal, o Wallace nem deve estar lá. E ele também teve problema grave no joelho, se eu não me engano, né? Teve um problema grave do joelho, mas já voltou, tem tempo, né? Já voltou, tem tempo. Ele foi o principal assistente do Evanilson, se eu não me engano. E aí, assim, eu acho que ele nem tá lá no elenco principal do Fluminense. A gente que considera, que pede, porque, novamente, ele pode jogar de segundo volante, é uma posição carente. Ele pode jogar de meio armador, que é uma posição bem ou mal carente também, apesar da gente ter 3 opções, né? Nenhuma delas satisfaz plenamente. Então, assim, a gente não consegue entender qual é a do Wallace. Jogou pra caramba aí no primeiro jogo do Sub-23, ele entrou, foi bem pra caramba, deu assistência, fez o diabo lá, foi bem. O que tá acontecendo com
com o Wallace? Por que ele não ganhou uma chance de entrar no segundo tempo? Ele nem quando jogou o Sub-23 no estadual, ele entrou, cara. Ele não foi nem relacionado para os 2 jogos. Por quê? O que aconteceu com o Wallace? Ninguém fala pra gente, a gente não sabe. Tá lá o garoto lá treinando também. Agora no Sub-23 pelo menos ele joga. E aí? Será que ele não merecia realmente uma chance? O que ele fez? Pô, ele matou alguém, descobriram lá? Que porra é essa? Não dá pra entender, entendeu? E por fim, ô Capuano, assim, a gente está trazendo nomes assim, os principais da base que já ocupam espaço aí nos profissionais ou até no sub-23, com bastante mídia na base. Para encerrar, Matheus Martins, meu amigo, eu também acho que ele deveria ter tido chance no estadual. Teve jogadores que tiveram na frente dele, tudo bem que ele veio do sub-17, mas o Kaique veio do sub-17 está aí, que é diferente. O Matheus Martins eu vejo como um jogador muito diferenciado também, e acho que ele teve menos chances do que deveria no estadual e, por enquanto, nem relacionado às vezes ele é. Não, na maioria das vezes. Ele é relacionado, às vezes, quando não tem a opção do ataque, dos experientes aí. Luca tá fora. Nos últimos jogos ele foi relacionado, mas porque, sei lá, quem tava fora. É sempre alguém foi fora e o Matheus Martins é relacionado. Foi o Ganso, não foi o Ganso? Foi o Ganso, ficou fora, entrou. Então é um jogador com muita técnica, também treinou com a seleção, foi elogiado, é um jogador que joga na ponta, pode também jogar um pouco mais centralizado, levando o jogo para o meio. E nessa irregularidade do Luiz Henrique e do Kaique, o Kaique até entrou bem no último jogo, ele poderia ter tido chance, para não fazer a mesma substituição, você dá uma oportunidade pro garoto, de repente o garoto surpreende aí, você ganha mais uma peça no elenco, mas volto a repetir, o Roger Machado ele não é capaz de fazer testes diferentes, ele faz as mesmas substituições quase sempre. Como que você vê também a situação do Matheus Martins, o Capone? Cara, vamos lá. O Matheus Martins, em condições naturais de temperatura e pressão, para mim não deveria estar sendo aproveitado no time principal mesmo. Ele é muito novo, 17 anos. Para mim, nem o Kaique, tá? Vamos ser sinceros aqui. O Kaique entrou, foi bem, mas nem o Kaique. Você vê que claramente é um jogador que ainda não tá pronto, é um jogador fisicamente ainda é muito cru e tal. Mas devido à fragilidade de elenco do Fluminense, para quem, traduzindo, em terra de Luca, o Matheus Martins merece chances. Se o Luca entra, tem entrado menos, mas andou entrando, entrou contra o Cuiabá. Por que não entrar o Matheus Martins? Aí é aquela coisa. Parece que pede pra torcida pedir o garoto, pô. Você tá entrando o Luca, o Luiz Henrique tá mal pra cacete, o Kaique andou oscilando, andou jogando mal. Luca. Aí a gente vai pedir o Matheus Martins. Daqui a pouco eu já pedi até o Abner. O menino lá do Sub-7 também. O Arthurzinho, vai pedir qualquer um, porque realmente o quem tá entrando é muito ruim. Assim, num clube, né, se sou eu gerindo o clube, vamos botar assim, arriscando a própria pele. Matheus Martins ganha pouca chance. Embora lá eu tenha botado ele para jogar num jogo aí. Ele entra no segundo tempo na partida dele. Mas assim, não vai ser titular do meu time. Vai entrar numa partidinha de carioca. Entendeu? Uma partida ou outra para dar uma rodagem e realmente vai lá, joga o sub-20, sub-23, o que tiver para ele jogar. Mas não é para ser o jogador do time principal. Eu não vejo o Matheus Martins virando titular do Fluminense e destruindo. Tomara que eu cale minha boca e, porra, ele faça o Fluminense ser campeão da Libertadores. Mas não vejo assim. Só que é o que eu tô te falando. A gente tem o Luca, a gente tem o Luiz Henrique muito mal, e a gente tem o Gabriel Teixeira que tá bem. Pô, fica muito difícil a gente falar, pô, não, o Matheus Martins não tem vaga agora não, com o Luiz Henrique se arrastando, coitado, eu gosto muito dele, mas tá jogando nada, e o Lucas jogando porra nenhuma, como sempre jogou na carreira dele. Fica difícil a gente não pedir o Matheus Martins. Mas esse aí, pelo menos, relacionado tem sido. Ele chegou a entrar em algum jogo? Não lembro se ele chegou a entrar. Não lembro. Não lembro. Mas, enfim, esse aí já tá sendo pelo menos relacionado. No Sub-23 ele é titular, meteu o gol com o passe do Wallace, inclusive. Esse aí, desses todos aí que a gente critica, é o que eu tenho menos críticas a se fazer da utilização. Claro que eu gostaria de ver um pouco mais. Como eu disse, contra o Cuiabá entra o Luca, eu fico puto só de pensar no Luca entrando, pô. Então que bote o Gustavo Apes, o Matheus Martins, que bote o Gabriel Martins, que bote o Daniel Leinardi de ponta esquerda. Mas não bota Então é isso, Capora. A gente falou dessas situações de jogadores da base. Eu quero saber da galera aí. Há boicote ou não? O que vocês acham, galera? Sim, um boicote? Deixa seus comentários aí, seja contra a nossa opinião, seja a favor. O importante é vocês interagirem com a gente aí. A gente gosta de fazer essa resenha muito bacana. Capuano, quer fazer alguma consideração final, meu amigo? Pontuar alguma coisa aí? Daniel, só pra gente finalizar aqui o vídeo, né? A gente aqui basicamente pegou 5 jogadores da base e falou que eles precisavam ter mais chances, né? Todos eles a gente concordou nisso.
Eu só queria deixar um ponto aqui, que é sempre uma resposta que a gente ouve, que assim, ela tem validade. Realmente, você não vai fazer um futebol só com um jogador da base. Você não vai encher o time de moleque e vai ganhar tudo. Não existe isso. Nem o Santos do Neymar, que o pessoal olha, nem ele. A gente tinha Zé Love no ataque, tinha Durval na zaga. Você tinha jogadores experientes, claro, porque tem que haver essa mescla. O que incomoda, cara, é a partir do momento que, assim, no banco, você tem pouco jogador da base. No time titular, beleza, você vai ter que ter um jogador mais experiente e tal. Mas você no banco tem pouco jogador da base. No segundo tempo não entra tanto jogador da base. Os jogadores da base que estão jogando no Fluminense, vamos ser bem sinceros, são todos que já estavam, mais o Gabriel Teixeira e o Kaique. O Gabriel Teixeira, porque ele conseguiu, num milagre, se destacar naquele sub-Ailton, né, que ninguém jogou bola, só o Gabriel Teixeira. Então ele acabou continuando entrando. Foi o único jogador, acho que até agora, que entrou em todos os jogos do Fluminense da temporada. E o Kaique, porque o Kaique, assim, se o Kaique não tivesse sido vendido para o Manchester City, alguém acha que ele ia estar titular do Fluminense? Ter entrado no profissional? Eu tenho certeza que não. Ele estaria na mesma situação do Matheus Martins. Então é isso, assim, o que a gente pede, na verdade, é um pouco mais dessa utilização. E o Fluminense, sendo um clube que tem uma base boa e depende disso porque não tem dinheiro, a gente não pode ficar fazendo testes, né, que rolam muito, com um jogador que já rodou o mundo inteiro aí e não rendeu em lugar nenhum. Luca, Wellington, esse tipo de jogador. Então, assim, a gente quer que essa galera seja mais cogitada no elenco. Não é para você falar, pô, não, time titular do Fluminense é Marcos Felipe, Calegari, Luan Freitas e Nino, Jeff Té, André Martinelli, Wallace, Kaique, Matheus Martins e Fred. Não é isso que a gente está falando. É você ter essa galera como opção para entrar no segundo tempo. Se isso acontecer, a gente vai ficar muito mais tranquilo. Essa garotada tem que entrar e dar opção, porque não tem nada mais broxante do que você estar assistindo o jogo e o técnico tirar o Nenê para botar o Luca. Não tem nada mais broxante que isso. Entendeu? É o técnico tirar o Iago e botar o Wellington, parecendo uma baiana, enorme de gordo. Pô, não dá, entendeu? É isso. Minha consideração final sobre o assunto, Capono, é que faça um teste antes de contratar. Ó, testamos o André, testamos o Wallace, não deram o rendimento esperado. Vamos ir ao mercado. Porque o Fluminense não faz isso. Primeiro ele vai contratar e contratações duvidosas para depois a gente atestar que é ruim, aí fica encostado no elenco, jogador com salário alto, porque trouxe de fora, é um jogador mais velho, mais experiente, e fica encostado no elenco, ocupando espaço e a folha, meu amigo. Então é isso. Ô, Daniel, e no final das contas, no final da temporada, é essa mesma molecada que vira titular. Né? Ano passado contratou aí ponta, Fernando Pacheco, o próprio Michel, que tinha sua utilidade, não devia ter ido embora, okay, sei lá quem lá, o Caio Paulista, e no final das contas, quem foi titular? Luiz Henrique. Esse ano, contratou, Gabriel Teixeira tá jogando, Kaique jogou. É sempre, no final das contas, é a base que vira titular. Então, bota a garotada, a gente vê primeiro, porque no final de ano vai contratar, vai ter mais um processo milionário para pagar, e no final das contas, quem vai jogar é quem já tava no elenco. É verdade. Tem isso. Então é isso, galera. A gente tentou trazer aí analisar essa situação de jogadores da base do Fluminense. O Capone acredita que pelo menos o André possa vir a estar sofrendo o boicote. Eu acho que todos poderiam ser utilizados, principalmente o André e o Jeff, até por serem posições ali que a gente está precisando, e o André já está no elenco e o Jeff Té na posição mais carente do Fluminense. Então eu acho que são duas posições, dois jogadores que poderiam estar tendo mais chances. Quero a opinião de vocês, comentem, compartilhem, debatam com a gente aí nos comentários. Se você não é inscrito, chegou de paraquedas aqui nesse vídeo, na Central Fluminense, eu não sou Renato Gaúcho, mas prazer, Central Fluminense, se inscreve aí, ajude a gente a crescer ainda mais. Valeu, que a gente só fala 100% de Fluminense. Um abraço, doutor Felipe Capone, um abraço para você que viu o vídeo. Mais tarde, hoje, dia 16/6, véspera do jogo do Fluminense e Santos, 8h30 da noite, pré-jogo, live pré-jogo, Fluminense e Santos, comigo, Capuane Curirim. Um abraço, saudações tricolores. Valeu!